A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula de número 11, onde vamos falar aqui sobre ou seja, nossa aula 124, né? Parte 11, onde nós vamos falar aqui sobre a batalha entre Cristo e o Anticristo, a partir ali de Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Então nós vamos ver aqui que um dos temas de mais destaque no Apocalipse é o conflito entre Deus e Satanás, que se manifesta na história do conflito entre Cristo e o Anticristo. João relata primeiro o triunfo de Cristo sobre o Anticristo e seus aliados, em termos de uma grande batalha, e depois o triunfo de Cristo sobre o próprio Satanás, que se realiza em dois estágios. Satanás é preso no abismo antes do início do milênio e lançado no lago de fogo após o milênio, depois da última batalha, a chamada Batalha de Gog e Magog. Então nós temos aqui o triunfo de Cristo sobre Satanás, que se dá em duas etapas. Antes do milênio, ele vai ser preso no abismo. No finalzinho do milênio, ele vai ser solto, vai promover uma batalha chamada Batalha de Gog e Magog. E depois ele vai ser, então, lançado no lago de fogo. Então, a batalha contra o Anticristo não é descrita. João somente afirma a vitória. Essa descrição de João inclui uma vitória sobre os reis e sobre as nações da terra que se aliaram ao Anticristo. Essa é a batalha do Armagedon, que já foi anunciada quando a sexta trombeta tocou, lá de Apocalipse 16, versículo 12 até o 16. Ao final da batalha do Armagedon, a besta que saiu do mar, o Anticristo, e a besta que saiu da terra, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo, enquanto que Satanás, o dragão, será acorrentado, como eu já disse anteriormente. Então nós temos aqui uma figura que ilustra, Satanás sendo amarrado e preso. Apocalipse capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. O primeiro estágio do julgamento de Satanás inicia-se quando um anjo descido do céu e que traz a chave do abismo e uma grande cadeia apresenta-se para prendê-lo. Daniel capítulo 2 mostra que o sistema mundial presente tem de ser destruído antes que a nova ordem do reino milenial de Cristo seja estabelecido na terra. Então aqui Apocalipse capítulo 20 é um cumprimento de Daniel capítulo 2. Apocalipse 19 deixa bem claro que a batalha do Armagedon trará o fim ao anticristo e ao falso profeta. E agora, em Apocalipse capítulo 20, vemos que o nosso principal inimigo, Satanás, é amarrado e preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 3, fala sobre Satanás sendo lançado no abismo. O texto bíblico vai falar para a gente que depois de Satanás ter sido amarrado, é lançado no abismo, onde é encerrado completamente, ou seja, ele é fechado e selado. O selo mostra que a autoridade de Deus é a garantia de que Satanás permanecerá aprisionado por 1000 anos. Não lhe será permitido exercer nenhuma atividade na terra até que passe o final, ou até que passe o milênio, ou seja, até o final do milênio. Durante esse tempo do milênio, 1000 anos, Satanás estará incapacitado de influenciar as nações ou qualquer outra coisa no mundo. Então vamos aqui para o milênio. Então nós temos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 5 e 6,
uma referência ao milênio. O milênio é onde Cristo vai reinar sobre a terra, com a participação efetiva da igreja glorificada. O milênio será uma época muito diferente da época em que vivemos. Deus vai restaurar a Israel, a sua terra, vai proporcionar também uma restauração espiritual. Nós temos vários textos no Antigo Testamento que falam sobre isso. Isaías 54, versículo 11 até o 14, Isaías 58, versículo 8, Ezequiel 36, versículo 33 até o 38, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 até o 28, Zacarias capítulo 9, versículo 16. O deserto será recuperado em fertilidade e beleza, de acordo com Isaías 41, 19 e 20 e Isaías 51, versículo 3. Até os animais serão mudados em sua natureza, conforme Isaías capítulo 11, versículo 6 até o 9. O Espírito Santo fará uma obra transformadora nos seres humanos. Até a atmosfera ficará livre da poluição. As nações mencionadas no texto de Apocalipse capítulo 20 parecem ser aquelas cujos povos seguem a Jesus e aceitam o seu ensino. Mas passado 1000 anos, passado esse período do reino de Cristo sobre a terra, que vai durar aí 1000 anos, Satanás será solto do abismo por um pouco de tempo. Ele voltará a praticar o engano, iludindo as nações para que se rebelem contra a autoridade e a vontade de Deus. Aliás, ele sempre foi enganador. Visto que os crentes já estarão para sempre com o Senhor, os enganados por Satanás são os que nascerem durante o milênio. Então, o engano de Satanás fará com que haja uma última batalha da história humana, chamada Batalha de Gog e Magog, que envolverão os povos do milênio rebelados contra Deus. A Bíblia diz: desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o dragão, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta. Então essa rebelião final é chamada de a Batalha de Gog e Magog, onde Cristo vai derrotar todos os seus inimigos e o diabo vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estarão a besta e o falso profeta. No final, então, da chamada Batalha de Gog e Magog e da destruição dos inimigos de Deus e o lançamento do diabo no lago de fogo e enxofre, vai ser instaurado o chamado juízo final, ou grande trono branco, que fala lá em Apocalipse capítulo 11, ou capítulo 20, a partir do versículo 11. Isso são preliminares do julgamento, onde somente os incrédulos serão julgados. O trono é branco para indicar a glória e a majestade de Deus. O texto diz que o restante dos mortos serão julgados. Apocalipse 20, versículo 12 e 13. Diante do trono acham-se todos os mortos, os perdidos de todas as épocas da história, inclusive os outros mortos que não haviam tomado parte na primeira ressurreição. Presentes ainda os que morreram durante o milênio. Os mortos são compostos de grandes e pequenos sem quaisquer distinções. Os servos de Deus do Antigo Testamento, a Igreja, bem como os mártires da Grande Tribulação, não se encontram incluídos aqui, pois estão ao lado de Cristo. Eles estarão vivos para sempre, com corpos novos e corpos imortais. Os ímpios também receberão algum tipo de corpo na segunda ressurreição para o julgamento, vergonha e desprezo eterno.
Novamente é enfatizado que todos serão julgados individualmente pelas suas obras de acordo com os princípios do Evangelho e levando-se em consideração seus motivos. Haverá diferença na sentença e na punição, mas não na duração da pena. Duração da pena é pena eterna. A segunda morte, de que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, tem a ver com o juízo final e a remoção de todos os ímpios e com o próprio Satanás no lago de fogo. Não haverá mais pecado e morte. Consequentemente, a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Este lugar será completamente separado dos novos céus e da nova terra. A segunda morte é a separação final, a separação última de Deus. Então nós temos aqui o chamado novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 8. Agora haverá um novo começo, uma nova ordem universal. Com o estudo dos capítulos 21 e 22, chegamos ao fim do tempo e ao começo da eternidade. O nosso tempo é uma partícula da eternidade. E como o ciclo da história humana acabou agora, e ao mesmo tempo começou a feliz eternidade para os filhos de Deus, o pecado já foi julgado. Satanás e todos os seus seguidores já foram para o seu lugar definitivo. Agora, Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, e uma nova cidade, a Jerusalém. Apocalipse 21 e 5 diz: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não se trata aqui do céu como habitação de Deus, mas o espaço sideral. Satanás operava nesse espaço e o tornou imundo. O homem também tem poluído esse espaço com gases, produtos químicos, resíduos de combustíveis, satélites e veículos espaciais. A expressão passaram é no original pareromai e significa passar de um estado para o outro. Não quer dizer aniquilação. O mesmo termo encontra-se em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, 11, 12 e 13. Onde está explicado como se dará isso. A terra voltará ao estado de perfeição original, como era antes da entrada do pecado. Nós temos aqui, para nós encerrarmos a nossa aula e também o nosso curso, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 9, até o capítulo 22 e versículo 5, o Cristo na consumação, o Cordeiro, e o local, uma montanha, onde nós vamos falar sobre a cidade de Deus, a adoração de Deus e as bênçãos de Deus. Vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro, Apocalipse 21, versículo 9 e 10. A noiva aqui é a Nova Jerusalém. O sentido é que os salvos vão habitar na Nova Jerusalém. O versículo 2 diz da cidade que estava ataviada como noiva adornada para seu esposo. O versículo 10 do capítulo 21. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Isso também está registrado no versículo 2. A cidade não será o céu. O texto bíblico afirma que ela é descida do céu. A cidade preparada é que desce para a terra, a nova terra. Ela será a capital de Deus aqui na terra. A expressão trono de Deus e do Cordeiro é mencionada 2 vezes em conexão com esta cidade. Trono fala de regência, de governo. No milênio, esta cidade pairará nas alturas, acima da Jerusalém terrestre. Mas agora, no perfeito estado promovido por Deus, ela descerá até a terra. O capítulo 22 dá continuação à descrição do eterno e perfeito estado da nova terra e dos seus ditosos habitantes.
No lar dos remidos não haverá qualquer das mazelas que atormentam os atuais habitantes da terra. Lá não haverá tristeza, fome, sede, doença, dor, morte, choro, pecado, ignorância, guerras, problemas sociais, preocupação, medo, angústia, assaltos, roubos, maus vizinhos, inimizades, falsidade, corrupção, perversidade, abusos de qualquer natureza, depravação, mundanismo e coisas semelhantes. O epílogo, o final, mostra aqui Cristo e o seu rapto, onde fala sobre a obediência, o galardão, a comunhão e bênção. Com a visão da Nova Jerusalém, a profecia está completa. João ainda acrescenta um epílogo com o principal propósito de afirmar a autoridade do seu livro. O epílogo consiste num grupo de exortações e afirmações relacionadas de forma a autenticarem a profecia, asseguram a certeza da vinda do Senhor e pedem aos leitores para que guardem as palavras da sua profecia. Amém. Então, que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham aí desde o começo do nosso curso, foram dezenas e dezenas de aulas. Chegou aqui então a nossa última aula do nosso curso. Deus possa abençoar tremendamente a vida de cada um de vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa, ter contribuído para a edificação e o crescimento dos irmãos. O meu desejo é que vocês tenham aprendido, um pouco mais acerca da Bíblia Sagrada. Foi uma viagem longa, que começou lá em Gênesis e estamos encerrando aqui hoje. Me sinto muito honrado em fazer parte desse projeto com a parceria de vocês. Deus abençoe tremendamente, tanto vocês quanto suas respectivas famílias.